AppSec2Go, o podcast da Conviso. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu sou o Wagner, da Conviso, e estamos aqui para mais uma edição do podcast AppSec2Go, uma iniciativa da Conviso para fomentar e discutir as questões de AppSec e desenvolvimento de software no mercado. Hoje, nós temos aqui um tema muito interessante, que é a qualidade de software, o QA, né, Quality Assurance, e o AppSec. E para isso, nós trouxemos o Everton, que é um grande profissional, experiente. O Everton é CEO da Prime Control, e eu queria dar as boas-vindas para o Everton e pedir para ele falar um pouquinho dele, da Prime Control, para a gente iniciar esse bate-papo aí. Seja bem-vindo, Everton. Obrigado, Wagner. Muito prazer estar aqui com você, falando desse tema tão interessante, né? Que está muito forte aí nos dias de hoje, né? Cada vez mais, né? Todos os dias nós temos notícias aí de vazamentos gigantescos e isso tudo de uma forma direta ou indireta está ligado ao desenvolvimento de software, às soluções que estão sendo construídas, né? Eu sou founder da Prime Control, né? Uma empresa especializada em qualidade de software, né? Em Quality Assurance e criação de robôs, né? Robôs para automação de processos de negócio, Robot Process Automation. Já estou um tempinho fazendo isso, uns 15 anos mais ou menos, nessa jornada aí de qualidade. É uma área que eu gosto bastante, eu me formei em TI, sempre trabalhei na parte de testes de software, mais especificamente, e é um tema que cada vez está mais em voga, né? Nos dias de hoje. Legal. Everton, começa falando para a gente um pouquinho, a nossa especialização, a gente sempre atuou em AppSec, então a gente faz a parte de teste, a parte de code review, mas sempre focado em segurança. Dá uma visão geral do que é o processo de Quality Assurance, os tipos de testes, em que momento, resultados. Legal. Numa visão bem mais macro, assim, mas citando os itens mais importantes, hoje o Quality Assurance, a qualidade, ela entra numa visão de qualidade não só do software, não só do código, não só da aplicação compilada, né? A gente entra muito forte também na questão de processo de desenvolvimento, né? Porque muitas vezes as questões de qualidade não estão diretamente ligadas aos códigos que eu fiz, mas sim como o processo foi conduzindo para chegar até aquele código. Então, como é feito o entendimento, como é que é feito o alinhamento com o negócio, como que a informação está chegando para o próprio desenvolvedor construir a aplicação, como que eu faço um trabalho de prevenção para que aquela aplicação não saia já com gaps, né, com falhas desde a concepção dela. E aí a gente entra depois na parte de testes propriamente mais forte, assim, que a gente entra com o teste funcional, que é o teste bem básico mesmo, que é garantir que a aplicação faz o que ela tem que fazer. Então, a gente faz uma bateria de testes completa para garantir que, se é um cadastro, ele está cadastrando com todas as possibilidades, variações de negócio que são previstas. Se é um processo de venda, eu consigo vender para todos os perfis de clientes. Esse é o teste funcional, né? Depois a gente tem o teste de performance, que hoje é muito demandado, que é a minha aplicação suporta o volume que eu estou esperando que venha até ela e até como é que ela vai lidar se eu tiver uma situação de estresse. Se eu colocar ela sobre uma situação inesperada, como é que vai se comportar a minha infraestrutura, o meu código, o meu banco de dados, minha parte de segurança, meu firewall. Então, a gente também tem uma demanda de performance bem grande. E hoje, o que está muito em voga é a automação com foco em continuous integration, continuous delivery, para que a gente possa ter o continuous testing, que a gente chama, né? Que é, em vez de eu ficar fazendo os testes de forma manual, no mundo hoje que é 100% baseado, ou no mundo que está se baseando quase todo em APIs e microserviços ou monoserviços, a gente entra muito forte com automação dentro do ciclo de desenvolvimento de software para que a gente possa entregar mais, com mais velocidade e garantir a qualidade sem precisar ficar dependendo tanto de testes manuais, né? Então, hoje está muito forte você implementar testes que garantem o core da solução, tanto em todas as camadas, no nível de serviço, no nível de componente, no front-end, para que você possa entregar com mais velocidade, não tendo quebra da operação, do negócio no dia a dia, né? Legal. Você comentou um pouquinho, né? Então tem essa visão de entender as expectativas, características do negócio, os requisitos do negócio, para que vocês façam os planos de teste funcional, né? E também comentou a parte de antes de desenvolver o código, né?
Então, vocês chegam a trabalhar, o Quality Assurance, ele trabalha na questão de estruturação da esteira, processo de build, teste unitário, TDD, também tem uma série de coisas que acontecem antes do teste funcional, que é quando que a aplicação foi já disponibilizada, né? Isso aí. Nós somos grandes influenciadores, né? No geral, o nosso time não constrói testes unitários, por exemplo, mas a gente define metodologia, a gente cria a cultura, né? Porque hoje em dia é necessário um change management, né? Uma transformação muito forte, porque poucos times têm a cultura de fazer testes unitários. E TDD menos ainda, né? Que é fazer o desenvolvimento orientado a testes, né? Então, o nosso principal trabalho hoje é ser o aculturador, é ser o time que vai influenciar todo o time de desenvolvimento, toda a organização, para que a qualidade seja evoluída, né? Então, a gente tem treinamento em TDD, boas práticas, como plugar as ferramentas, por onde começar, só que nós mesmos não criamos testes unitários, porque isso é um trabalho que tem que ser feito pelo próprio dev, né? O dev que conhece o código dele é o cara mais adequado para construir os testes que vão testar esse código, né? Até se possível fazendo no modelo de criar o teste antes de criar o código, depois refatorando e tornando esse código robusto, né? Legal. Você acaba, como você falou, tem a metodologia, tem o processo, né? Que o dev escreve o teste unitário, mas depois você tem que ir lá na integração contínua, por exemplo, rodar os testes, fazer cobertura. Então, tem uma interação bem forte entre o QA e dev, né? Aquela cultura de que dev faz, depois QA valida, não é bem assim, né? Hoje, Wagner, principalmente, hoje a maioria dos nossos clientes estão rodando em modelo ágil, né? Independente se é Kanban, se é Scrum, se está rodando um Scrum escalado, né? Se está usando Safe, enfim. Hoje os QAs e os devs, na verdade, até a gente brinca que não pode ter nem tanta distinção de papéis dentro dos times, porque no final a responsabilidade pela qualidade é de todos, né? A gente não tem como. Se todos não se comprometerem com a qualidade, dificilmente ela vai acontecer. Pode-se contratar excelentes QAs, se o time não estiver comprometido com a qualidade, não vai dar certo, porque o QA vai ser o gargalo, ou ele vai impedir que a entrega seja feita, ou ele vai ficar tão sobrecarregado que ele vai deixar passar e a qualidade não vai acontecer como deveria. Então, hoje, o QA e o Dev trabalham, ou tem que trabalhar 100% integrados, e não só o QA e o Dev, mas todo o time, né? Hoje o modelo de célula ou de squad é muito normal nas empresas, e o QA, dentro de uma squad, qual que é o principal papel do QA? Ser o grande influenciador da qualidade. Ser o cara que faz com que todos pensem na qualidade. O PO, o Scrum Master, o Dev, o arquiteto, o DevOps, se tiver um cara com papel de DevOps, que é um pouco controverso, mas tem bastante. Então, e ele também, claro, tem conhecimentos técnicos, né? Hoje, a maioria dos clientes que estão buscando aí a modernidade estão buscando um QA Engineer, que é um cara que consegue desenvolver, que consegue codar, né? Então, ele consegue entrar e codar para criar os testes automatizados em todas as camadas, ele consegue plugar, ajudar na construção da esteira, não da esteira só de testes funcionais, da esteira plugando, como você comentou, o teste unitário, plugando uma verificação estática de código, né? Fazendo ali, quando é possível a implantação, por exemplo, de ferramentas que identificam gargalos de segurança, vulnerabilidades, code smells, enfim, código duplicado, boas práticas, né? No geral, a gente tem trabalhado muito forte hoje em trazer isso para dentro da esteira, para que essa esteira seja confiável, né? Ela nem pode ficar dando muito falso positivo e nem pode não cobrir os pontos mais críticos, porque senão eu crio velocidade e não crio... Eu aumento o risco da empresa, né? Quando eu coloco muita velocidade na entrega sem criar mecanismos de controle, acaba aumentando demais o risco do negócio, né? Perfeito. Aquela visão de agilidade com automação, com processos claros, né? E não entregar rápido, né? São coisas distintas, né? O pessoal associa rapidez ao invés de agilidade, né? Isso aí. Muitas vezes o cliente fala para a gente, não, mas eu quero entregar a minha versão todos os dias. Tá bom. Eu acho é muito legal e é muito importante. Vamos trabalhar para isso, mas você tem cobertura de testes unitários? Não. Você tem algum monitoramento de segurança do código e da própria infraestrutura? Não. Você tem teste automatizado que garante pelo menos que o que está sendo desenvolvido faz o que tem que fazer e que a mudança que você fez não quebrou o seu core do legado? Não. Então, como é que você vai fazer para entregar todo dia? Tipo, você está aumentando demais seu risco, não vale a pena. Até uma vez por semana é muito arriscado. Então, a gente faz uma escada, né?
a gente faz uma escada para que a gente comece, talvez, com entregas a cada 2 semanas e chegue a entregar todos os dias. Isso é 100% possível, só que com gestão de risco, com incremento da qualidade, com uma visão mais clara e monitorada de como é que eu estou fazendo isso, né? Dar certo. Perfeito. Em segurança, a gente tem uma característica que também não existe segurança sem um bom código, né? Não adianta você falar de testar, fazer pen test, fazer code review, análise estática, se você não tiver uma boa construção de software, né? Então, tanto que o modelo de maturidade, o ASP-SAM, inseriu na última versão, na versão 2.0, 2 tópicos relacionados à esteira, né? Ou seja, o build seguro e o deployment seguro, ou seja, porque antes a gente ou atuava antes, que é a história de definir requisitos, fazer modelagem de ameaças, ou atuava depois, que é na revisão do código, que já estava pronto, ou no pentest, quando a aplicação está pronta. E essa construção de software é cada vez mais relevante, a necessidade de ter uma boa esteira, de ter um processo maduro, né? Uhum. E outra coisa, Everton, que eu queria entender, assim, como é que o mundo de QA aborda isso, porque segurança, ele, na maturidade das empresas, ele, infelizmente, chega depois. A gente vê, e o QA, ele já é muito presente há muito tempo dentro dos processos de desenvolvimento, né? Como que, quando você coleta os requisitos, o entendimento do objetivo do negócio para aquele produto de software, que depois você vai fazer um teste funcional, como é que você costuma discutir a segurança? O cliente, geralmente, ele tem essa preocupação, ou ainda tem aquela coisa de, não, segurança, para mim, é implícito, né? Ou seja, tem que entregar seguro, né? Tem algum tipo de requisito, ele faz algum tipo de pedido nessa linha, ou ele espera que o QA já resolva? Wagner, tem evoluído muito, né, nos últimos tempos, né? O tema de segurança, até 2 anos atrás, ele não era nem pauta das reuniões de planejamento de projeto, né? Então, a gente estava discutindo um projeto, toda uma estrutura, uma grande entrega e não tinha ninguém falando de segurança dentro desse time. Então, evoluiu muito na minha visão, porque hoje em dia as ameaças estão muito mais avançadas e a exposição é muito grande, né? O que afeta diretamente a marca, tá? Mas ainda a gente percebe que tem clientes que estão muito maduros e que não fazem mais nenhum tipo de estratégia que não envolve segurança. Então, por exemplo, quando está discutindo a mudança, tem uma discussão. Qual é o nível de risco de segurança que nós temos? Vamos envolver um time mais especializado? Vamos só considerar o que a gente já tem aqui dentro da própria equipe de boas práticas de segurança? Vai precisar fazer uma auditoria de código mais profunda, né? Tem que trazer algum padrão adicional? Cara, tem né, com essa questão agora do Pix, por exemplo, e do Open Banking, principalmente para. Na verdade, hoje em dia, todas as empresas são empresas de meio de pagamento, praticamente, né? Então, o risco de exposição é muito grande, né? Então, a gente percebe uma evolução muito grande. Realmente, como você falou, no passado, segurança ficava para depois, ou segurança era o firewall, e alguns clientes faziam penetration test, mas não todos, poucos, né? E o firewall já era, tipo, eu tenho um firewall bom, já é o suficiente para garantir minha segurança, né? Ou então monitoramento da infraestrutura. Mas hoje em dia a gente percebe uma evolução. Então a gente tem clientes que o time de segurança participa das grandes transformações, ou seja, se eu vou implementar alguma arquitetura nova, se eu vou implementar vou consumir serviços de terceiros que eu nunca consumi, o time de segurança participa para avaliar o risco que tem de exposição e já direciona ações de segurança em cima daquilo, tá? Ainda tem muitas empresas que deixam a segurança para depois, no sentido que fala assim, cara, vamos focar em entregar e depois a gente traz o time de segurança para poder auditar. Que, na minha visão, eu não vou dizer que é uma falha, mas se eleva o risco da solução, assim, de forma drástica, porque depois não dá tempo, tem que lançar, né? Não dá tempo, às vezes tem uma decisão de arquitetura que foi tomada que prejudica toda a resiliência daquela aplicação. Então, essa questão, né? O que a gente percebe aqui é que sempre existiu a necessidade de segurança, só que as empresas muitas vezes acham que isso vem por padrão, né? O pessoal é experiente, né? A gente lida muito com startups, fintechs, mercado financeiro, e
existe uma crença de que um bom programador, consequentemente, vai entregar algo seguro. E o que a gente vê cada vez mais é que isso não é uma verdade. E não é porque aquele programador não é experiente, é porque ele não recebeu o requisito adequado, ele não tem, às vezes, algum skill que o pessoal focado em segurança ofensiva, por exemplo, consegue explorar vulnerabilidades que ele não tem a visibilidade. Então, é super importante que a gente pense em segurança desde o início. Claro, a gente tem sempre um julgamento, uma análise de risco para decidir o que a gente vai investir, né? Também não vou envolver sempre segurança em todo tipo de projeto de software que a gente tem dentro da organização. Agora, projetos críticos que lidam agora, principalmente, não que isso já não fosse importante, mas agora a gente tem lei, né? Tem a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, tem um cenário de exposição muito maior, né? Porque agora todo mundo quer vazar um dado e cobrar LGPD, né? Todos os dias a gente está vendo aí vazamentos, pessoas fazendo ativismo, né, sobre a responsabilidade das empresas sobre o dado das pessoas. E essa estrutura, ela passa a ser cada vez mais relevante, né? Ou seja, QA, a esteira, a gente falar do processo de DevSecOps, né? Ou seja, que DevSecOps não é só automação, né? A automação, ela tem um papel relevante, mas é toda essa cultura, né, de envolver QA, o dev, segurança, trabalhando junto para que se construa uma aplicação com agilidade e também segura e atendendo os requisitos de negócio, né? Que, óbvio, a gente também não pode falar em segurança e falar, não, você não vai lançar, você não vai fazer deploy, você tem que, isso aqui não pode. Não, o nosso desafio como segurança é ajudar essas empresas, né, os desenvolvedores, a construir aplicações seguras. Então, definindo requisitos, fazendo a modelagem de ameaça, análise estática, pen test, revisão de arquitetura, super importante, mas sempre dentro dessa esteira, dentro dessa esteira e não quebrando esse ciclo de agilidade que as empresas buscam cada vez mais, né? Acho que é natural todo negócio, até porque temos recursos hoje, né? A gente fala muito de maturidade, mas a gente avançou muito, né, quando a gente fala de um processo de desenvolvimento, né? Antigamente era aquela coisa, o cara desenvolvia, mandava para um servidor, quem ia fazer uma gestão de mudança para publicar, e hoje ele tem deploy contínuo, tem uma série de coisas aí. Ainda tem muito a evoluir, né? Parece coisa antiga fazer desenvolver um código e mandar para alguém publicar, mas ainda acontece bastante, né? Da realidade, então, o desafio é esse, é como dar esse passo de uma forma mais estruturada, né? Como ter os aspectos de qualidade e segurança pensados desde o início, né? Como fazer com que isso seja cultura, né? Porque mesmo o melhor dev, com as complexidades, hoje em dia, na prática, uma aplicação nunca é construída por uma pessoa sozinha, né, Wagner? Então, você tem um dev back-end, um dev front-end, você tem um arquiteto de soluções, você tem um cara de UX, então, não tem jeito. Em todas essas camadas, você tem risco de vulnerabilidade. Então, trazer boas práticas, trazer ferramental, trazer know-how para poder olhar para isso é essencial, né? Senão você expõe demais o risco e a LGPD, ela traz um momento aí muito delicado, né, por causa das multas e toda a questão que está vinculada com ela, né? Então, acho que isso tem feito as empresas também terem uma preocupação muito maior, né? Qualquer tipo de empresa agora que armazena dado vai ter que ter um cuidado especial com esse dado, né? E isso eleva significativamente as necessidades de qualidade, segurança. Na minha visão, eu chamo de qualidade 360 graus, que é você unir todos os aspectos ligados à qualidade, que é um bom processo, uma boa esteira, né, com todos os aspectos da esteira devidamente definidos e discutidos, sempre vai ter ponto de melhoria, sempre vai ter um bom processo de desenvolvimento que segue boas práticas, que tem monitoramento ativo do desenvolvimento de código e um processo de testes ali que garanta que isso não vai subir e a gente vai parar a operação do negócio, né? Unindo isso tudo ao entendimento das dores reais e dos desafios reais do negócio, a agilidade acontece e o sucesso acontece. É porque não adianta ser rápido e não entregar algo que agregue valor também, né? No final da... Né? Legal. O Everton, eu vejo que a gente, com frequência, né, a gente fala muito sobre esteira, sobre ambiente de dev, stage, produção, mas isso é uma coisa muito comum,
para alguns times de desenvolvimento, para o pessoal de QA, mas não tão comum, por exemplo, para equipes de segurança. A gente vê que os times de segurança têm muita dificuldade em ver todo esse processo. Você consegue falar para a gente, óbvio, a gente sabe que isso varia de empresa para empresa, de cultura, né, que a gente citou um pouco aqui a cultura, e ela é fundamental em todo esse processo de transformação, né? Eu tenho certeza que a empresa que ainda manda o código para alguém publicar não é porque ela não tem recursos tecnológicos, é uma questão de cultura, né? A gente tem alguns clientes aqui, quando a gente fala que, olha, esse processo de gestão de mudanças que você tem, de reunião, de comitê, de rollback, mudou um pouquinho. Nossa, o cara se assusta, né? Como assim? Você vai botar código e fica o processo de gestão de mudança? Eu falei assim, não, calma. Então, é mais cultura do que tecnologia, né? Isso então, mesmo. você consegue falar para a gente um pouquinho, assim, o que é uma esteira, né? Pensando numa esteira padrão, né? Dev, integração contínua, deploy, stage, até para o pessoal que consome o podcast e não tem essa visão, a gente conseguir esclarecer um pouquinho isso melhor. Sim. Então, a gente trabalha muito tem clientes, igual você falou, que estão bem avançados e outros clientes... Quando eu digo avançado, até porque muitas empresas são novas, né? Tem muitas startups, muitas fintechs que nasceram há pouco tempo e já nasceram com esse formato. E tem clientes que têm 50, 60, 70 sistemas, 100 sistemas para poder tratar no legado. E aí o desafio é bem grande também, né? Né? Mas quando a gente fala de esteira, a gente tenta olhar para essa esteira desde o nascimento, né? Então, por exemplo, hoje nós trabalhamos muito com BDD, que é Behavior Driven Development, e desde quando nasce o que eu quero entregar, eu já escrevo num formato que dá a primeira base da sustentação da esteira, que é aquele BDD que eu escrevo, né? Aquele dado quando então, já suporta a criação dos testes unitários, que vão validar os métodos, porque ali está o que se espera do que vai ser desenvolvido, né? E já dá a base para a criação também dos testes integrados, tanto testes da camada de integração quanto do front-end, né? Então, ali nasce, vamos dizer que é a primeira pecinha, porque se você não fizer o seu desenvolvimento ou o seu teste orientado a um comportamento de negócio, que é o que a organização espera que se entregue de valor, já começou um pouco errado aí, né? Porque você talvez vai estar entregando algo que não agregue o que se precisa para o usuário, né? Para melhorar a experiência do usuário lá na ponta. Depois disso, a gente olha muito hoje algumas soluções que são plugadas na esteira para já, em tempo de desenvolvimento de código, elas já irem sugerindo boas práticas para o dev. Né? Então, hoje tem ferramentas que, enquanto o dev está criando o código, ela já está dizendo, cara, esse trecho de código que você fez tem um risco de segurança real. Tem aqui esses exemplos que aconteceram em tais lugares. Então, a boa prática é fazer de outra forma, é fazer desse outro jeito, né? Que são ferramentas que já ajudam o dev a criar com qualidade. Não, apesar de parecerem fantásticas, a adoção é muito pequena ainda, tá? Sim. Depois disso, tem toda a parte de infra as a code, né, Wagner? Que aí você vai ter que fazer todo o código para transformar o seu processo de build e deploy em um processo automatizado. Então, em vez de eu pegar um pacote, abrir uma mudança e carregar esse pacote para dentro de uma pasta do servidor e mudar as variáveis que precisam ser alteradas toda vez que faz um deploy, né? Eu faço código e aí eu posso usar várias ferramentas, né? A gente tem muitas ferramentas hoje que são orquestradoras e que apoiam esse processo de deploy. A gente tem a parte de Kubernetes, que é essencial para quem está construindo aplicações novas escaláveis, né? Na minha visão. Então você tem que criar toda a parte de código que vai suportar o seu deploy, para que seu deploy seja feito 100% automático, né? Não vale assim, não, eu gero o build automático, mas eu carrego o build para o servidor de desenvolvimento, depois de QA, depois de homologação, depois produção manualmente. Então, você não está com uma esteira automatizada, né? Você só está fazendo o build automático, né? Que é o que tem na maioria dos casos, tá? No processo de build automático, a gente pluga ferramentas que já fazem as revisões obrigatórias. Então, já valida a cobertura do teste unitário, já valida padrões de códigos estáticos, já faz uma varredura no código e verifica se não tem código malicioso ou se não tem código que não está seguindo boas práticas de desenvolvimento. Tanto boas práticas arquiteturais quanto boas práticas de segurança também, né? Tudo isso, né? Porque aí, se o código já não tiver adequado no nível, você pode definir um nível de aceitação. Se esse código já não passar, o build já nem é gerado, o build quebra, né? Você nem consegue promover ele, tá? Uma vez o build gerado, por exemplo, numa esteira bem avançada, você já aplica ele em dev e já roda todos os testes que você tem, tá? Então,
Os testes unitários no processo de geração de build, eles já são executados, tanto os testes dinâmicos, quanto estáticos, quanto os testes de integração de componentes. Toda camada que testa código já é executada, se quebrar o build nem é compilado. Depois que o build é compilado, se aplica, normalmente num servidor de desenvolvimento, é o primeiro servidor no geral, ou alguns lugares você não tem servidor de desenvolvimento, você vai direto para testes, mas nesse momento já se roda todos os testes de APIs, de UI, né, de interface. E nesse momento, novamente, se quebra alguma funcionalidade crítica, aquele candidato a release, aquele build já é reprovado novamente, tem para ser feita uma análise, né? Se passou, ele vai para um sandbox, para um ambiente de QA, um ambiente mais maduro, onde se roda novamente aquela mudança já integrada com todas as outras que foram feitas. E se passou, você pode levar direto para a produção. Muitas vezes, se não tiver uma regra nova que está sendo construída. Quando tem regras novas, muitas vezes, mesmo tendo os testes automatizados, você tem um tempo ali para que o negócio valide, né? Essa mudança, e depois aperte um botão para ser promovido, né? E quando sobe em produção, o mais legal é que tem que subir com monitoramento, tem que subir já de uma forma que produção consiga ver se aquela mudança, né, gerou impacto no ambiente, gerou impacto no negócio ou não, né? Então, hoje em dia, as estruturas, as esteiras mais modernas, se não tiver a parte de monitoramento já desenvolvida em conjunto, porque muita gente acha que é só implantar uma ferramenta de monitoramento. Vamos pegar o Dynatrace e vamos plugar aqui e tudo está monitorado, e não é. Você precisa ajustar toda a infra e o código para ser monitorado, né? Então, eu já vi muitos casos que sobe-se novas funcionalidades sem monitoramento e depois você fica no escuro. Quando dá um incidente em produção, você não sabe nem por onde começar a estudar o que aconteceu, né? Então, numa esteira bem estruturada, todos esses pré-requisitos têm que ser atendidos, e aí você já gera o deploy em produção, e já coloca no ar. E empresas grandes, o que elas fazem? Elas não sobem isso para todos os clientes, né? Elas usam o recurso de você poder subir só para um público específico, e já também, a gente tem hoje muitas empresas já fazendo o recurso de subir como uma feature que pode ser ativada e desativada, né? Então, você sobe... Exatamente. Tem a história do Blue, do Green também, se quiser dar uma passada nisso. A história do teste AB, né? Às vezes o pessoal faz lá centenas de deploys por dia, mas tem toda uma estratégia por trás, né? Exatamente. No geral, muitas vezes são feitos deploys para públicos controlados, né? E muitas vezes você tem deploys que são feitos só no back-end, né? Ou seja, se não afeta o front-end, muitas vezes você sobe vários builds ou vários deploys ao longo do dia, e para o cliente aquilo é imperceptível, né? Quando você olha as empresas americanas, principalmente as Netflix, Facebook, esses caras, eles chega a fazer milhares de deploys por dia sem você perceber nada, né? Porque no geral eles não estão lançando a nova versão do app, eles só estão fazendo melhorias de back-end para melhorar a sua experiência e tratar problemas que estão acontecendo no dia a dia, né? Mas hoje é muito comum você, por exemplo, lançar uma versão de um serviço nova, que tem melhorias, e manter a anterior em produção, e essa versão de serviço nova você disponibiliza para um público específico, ou muitas vezes você faz, como você falou, um teste AB, né? Você sobe uma nova experiência de compra, na sua infraestrutura, você direciona aquilo para um pequeno pedaço do seu público, então eu vou deixar chegar só 100 usuários aqui, né? De um público de um montante bem maior, e você já faz um teste se aquilo aumenta a conversão ou não, se aquilo melhora o tempo de resposta ou não. Já consegue validar a parte de UX, onde está tendo fricção, né? Se o cliente está conseguindo navegar naquele novo fluxo. E aí, uma vez que você consegue analisar esses dados, né? Tem que ter um analytics muito forte, tá, Wagner, nesse caso. Porque você tem que realmente olhar para o dado e tirar dali a informação, que é, cara, melhorou a performance, melhorou a conversão, o cliente adicionou mais produtos no carrinho, né? O cliente deixou porque normalmente você sabe onde o cliente abandona a jornada. Pode ser um e-commerce, pode ser qualquer aplicação, tem uma jornada. E aí você está fazendo melhoria para ver se aquela jornada entrega melhoria, né? E aí, se você tiver um bom sistema de monitoramento e uma capacidade boa analítica de analisar os dados, você consegue fazer muitos deploys, muitas vezes descartar deploy e o cliente não perceber nada. E aí você só escala quando você tiver segurança que aquele deploy está pronto para ir para um número maior, né? No geral, as empresas grandes, elas, vamos lá, os grandes e-commerces, né, que são volumes muito grandes, eles fazem uma grande melhoria, entregam para primeiro um beta teste, que é um público controlado, tá? Um público que é 100% controlado, 50, 100 pessoas, que você sabe o nome das pessoas, né? Um público direcionado.
Depois disso, a gente faz uma segunda rodada, onde a gente não controla quem são os clientes, mas a gente controla a volumetria. Então, eu fiz com 100, depois eu faço com 500, né? E aí, quando eu percebo que todos os requisitos que eu defini e variáveis estão sob controle, eu escalo, que aí vai para milhares até milhões, né? Dependendo do tamanho da empresa, né? E quando a gente faz isso com sabedoria, usando... Enfim, hoje tem muitos recursos, né? Muitos recursos avançados. Poucos, os times, na verdade, o que não falta é tecnologia, como você falou, Wagner. O que falta é cultura e maturidade, porque hoje tem tanto recurso, por exemplo, a gente trabalha com e-commerce de moda, com digital de moda, os caras lançam uma funcionalidade nova e só ativam para um pedaço, para um público específico, para um perfil de cliente específico. Se esse perfil lidar bem com aquilo, eles expandem. Se não, desativa, entendeu? E para o cliente final não mudou nada, tá? Então, e não tem como fugir, né? Se não tiver, se você não usar esses novos recursos, essas novas habilidades, dificilmente você vai conseguir atingir o estado da arte de experiência do cliente, né? A busca das empresas pela velocidade não é porque precisa entregar mais, porque eu preciso ser o que mais entrega, é porque as empresas hoje que estão dominando o mercado são as empresas que entregam a melhor experiência, né? E experiência você não pode entregar uma vez por mês, né? Não tem como você vai entregar 12 melhorias de experiência para o seu cliente ao longo do ano. Seu concorrente está entregando 30 por mês. Então, se você não começar a trabalhar com essas novas habilidades, esses novos recursos, essas novas tecnologias, essa nova cultura, a startup que está nascendo e que faz 5 entregas por dia, porque está fascinada em resolver o problema do cliente, daqui a pouco ela está aqui te incomodando, tomando um pedaço do seu mercado. Então, a gente percebe que as grandes empresas estão se transformando, se reinventando para poder entregar experiências melhores, e entregar experiência realmente é teste, é focar no usuário, é ter o usuário no centro, é analisar os dados, é ver o que está funcionando, o que não está com muita velocidade, e ser muito ágil em tratar os problemas que são identificados e as oportunidades. Perfeito. A gente acaba olhando, né, por exemplo, quando a gente fala de tecnologia, a gente fala muito do hype, né, ou seja, aquela coisa que está todo mundo comentando, todo mundo quer fazer, mas muitas vezes esquece que tem uma baita estrutura, uma mudança de cultura enorme nesse processo, né? A gente fala muito de squads, a questão você comentou do Kubernetes, né? A gente tem o modelo hoje de microserviço, com Docker, orquestração via Kubernetes, etc., os pods, né? E geralmente as empresas acham que é só uma mudança de tecnologia, né? Eu vou tirar do meu servidor, ou vou tirar de determinada infraestrutura e vou colocar num Kubernetes. Mas não, né? Muda a arquitetura, muda a maneira como desenvolve. Você falou de infraestrutura como código, a gente vai lá para a infraestrutura imutável, né? Ou seja, aquele pod morre, sobe outro, e a experiência do usuário na ponta não pode ser comprometida, né? Então, a arquitetura, a tecnologia e processo fazem uma série de coisas, e na ponta o cliente tem que ser bem atendido, né? Sim. Perfeito, Wagner. Assim, não é simplesmente pegar minha aplicação e encapsular num Kubernetes que vai funcionar. Não vai. No geral, não funciona, né? No geral, você precisa fazer muitas adaptações, né? Quando você lê a teoria, parece muito simples, né? Exato. Parece que é muito fácil, né? Você vai... palestra de 1 hora no Infokine, né? Virado, depois... E é muito lindo, né? Não, cara, você vai fazer um Docker, vai estar o seu banco lá dentro, se der errado, você faz o rollback do microserviço, mas não funciona assim na prática, entendeu? O próprio licenciamento, muitas vezes, não está preparado para isso. Então, na prática, são grandes transformações, né? E são transformações que passam não só por contratar um projeto e refazer alguma coisa, passa por mudar toda a cultura do time mesmo, mudar a forma como as coisas são feitas, quebrar processos, entender que eu posso estar alinhado ao White ou ao COBIT, mesmo fazendo processos automatizados e que eu não vou perder governança, né? Só que vai ter que ter um nível de envolvimento tecnológico muito maior, né? Eu lembro, deploy até pouco tempo era pegar uma pastinha, né? Como é que é o deploy? Vem um procedimento gigantesco, você pega um arquivo, arrasta de um local para o outro e carrega os arquivos de configuração em outras pastas e tá feito. É muito simples, né? Até tinha uma equipe de deploy que eu ficava pensando, caramba, como esses caras são subutilizados, né? Não que eles não trabalhavam muito, mas era um trabalho extremamente ingrato, vamos dizer assim, né? No geral, né?
pouco inovador, né? Então, eu acho que essa transformação de sair do modelo tradicional para esse modelo de você conseguir ser ágil de verdade, que é entregar a experiência com muita velocidade e qualidade, exige bastante da empresa em aprofundar, em trazer know-how, em buscar novas soluções e fazer com que o time encare isso como uma realidade, o único caminho possível para vencer, para chegar onde a empresa quer. Senão, a gente vai ficar sempre muitos conceitos distorcidos, né? Você vai em muitas empresas, você vê que tem... Não, a gente está rodando ágil, é um sprint de 3 semanas, aí você vê um cascatão de 3 semanas e um risco gigante, né? Porque aí, antes você tinha um cascata de 3 meses, então você tinha 1 mês para tratar a qualidade, agora você tem 3 semanas, você tem 3 dias. Então se entrega tudo nos últimos 3 dias e o time tem que correr para poder testar e garantir a qualidade, e aí se gera os grandes incidentes, né? Quando o cliente com a gente, ele já está lá em pânico, tentando entender por que não está dando certo o processo dele. Perfeito. Do ponto de vista de segurança, acho que o grande recado que a gente tem, né, é aquele cenário onde os profissionais de segurança, a primeira tentativa foi de negar, né? Essa coisa de ágil é insegura, não vai funcionar. Agora, a gente vê uma busca desesperada por automação, então, eu quero uma ferramenta de scan de container, eu quero uma ferramenta de postura de segurança em cloud, eu quero uma ferramenta de análise estática, eu quero plugin na IDE para fazer análise estática do programador, etc. O que a gente sempre comenta, né, o que a gente trabalha, principalmente na questão cultural, é que é muito mais fácil você fazer segurança no modelo ágil, com toda essa estrutura, cultura, automação, do que no modelo tradicional, onde as empresas ficavam 3 meses desenvolvendo, depois mandavam para a gente 1 semana para fazer um teste. E aí depois não dava tempo de corrigir, porque se não estava alinhado com o negócio que tinha um lançamento, ou se encontravam questões críticas que ia levar outros 3 sprints para fazer. E trabalhando a segurança desde o início, a primeira coisa que a gente sempre comenta é que o desafio de segurança não é testar, gente. O desafio de segurança é construir seguro. Então, quando a gente fala de análise estática, de pen test, tudo isso é para identificar a vulnerabilidade. O que a gente tem que fazer, o shift left de verdade, né? Lá no início, já definir, fazer uma modelagem de ameaça, ou seja, entender quais os casos de abuso que podem ter naquele produto, naquele desenvolvimento. A partir disso, eu definir requisitos para que os meus times construam a aplicação já com algumas proteções, prevendo as ameaças que a gente identificou. E depois, na fase de build, com as análises estáticas, ou depois com o pen test, a gente faça só uma validação disso, né? Ou seja, teste a resiliência dessa aplicação que foi desenvolvida. Então, acho que é super importante essa questão cultural, a gente pensar na mudança que a AppSec é construção de aplicações seguras, e não análise estática e automação, né, de scanner, de container, imagem, postura, etc. Então, acho que esse é o grande desafio. E aí, Everton, para a gente concluir, queria que você falasse um pouquinho, assim, a gente já sabe, né, você já comentou que é a maneira de se fazer, né? Ágil, com muita automação, QA, segurança desde o início, né? Ou seja, construindo uma aplicação com bastante qualidade para que ela seja resiliente. Mas o que você vê de tendência, assim, principalmente porque é um desafio grande, mesmo para as fintechs, empresas mais novas, né, que já nascem com uma arquitetura mais pensada nesse modelo, é um desafio fazer isso funcionar. O que você vê de tendência para se ganhar escala e agilidade nesse processo? Então, mesmo muitas empresas novas, né, ainda na ansiedade, e isso é normal, né, mas na ansiedade de ganhar muita velocidade, cria um legado terrível, né, um legado muito problemático, né, porque, no geral, empresas antigas têm muitos anos de legado, empresas novas, muitas vezes, você tem 1, 2 anos de legado, porque depois a gente vê isso, né, Wagner, e aí, só vê quando o problema acontece. Então, hoje a discussão está muito forte em cima do shift left, na minha visão, tá? É uma das principais tendências, que é você pensar você
não pensar na tecnologia como tecnologia, né? Você pensar na tecnologia olhando para o negócio, né? E olhando para o negócio, você entender como é que essa tecnologia pode fazer a diferença no seu dia a dia, né? No geral, a gente percebe que quem está fazendo discussões mais maduras está muito orientado ao conceito de, cara, o que a gente pode fazer aqui para tornar a experiência do nosso cliente melhor? O que a gente pode fazer aqui para vender mais, né? Essa transição para o shift left, ela novamente, ela é muito complexa. No geral, as empresas estão acostumadas a fazer o quê? Projetos. Cara, a gente tem uma estratégia, a gente dissemina em projetos, a gente faz os projetos, entrega os projetos, depois a gente vê o que dá, se esse projeto vai cumprir o que a gente esperava ou não, né? E no conceito do shift left, na verdade, você não trabalha assim, você trabalha incremental muito forte, né? Você trabalha entendendo o que você quer melhorar no seu negócio, como é que você pode entregar uma experiência diferenciada e ir praticando. E aí entra muito forte o conceito do Blue Green Deployment, né, que você comentou, que eu vou praticando essas mudanças para gerar experiências novas, vou descartando algumas, vou escalando outras, e eu vou tendo muita velocidade em entregar novas experiências. Então, a tendência que eu vejo em todas as empresas, o que elas estão buscando é como fazer isso funcionar aqui dentro de casa, né? Como olhar para esse ambiente com todos esses desafios e impedimentos que nós temos, essa realidade, talvez que é uma realidade mais tradicional, e a gente poder começar a pilotar, pelo menos, e aí os times de digital, no geral, são sempre os times que estão pilotando alguma coisa nesse sentido, mas digital sozinho não consegue, né? Não tem como, o back-end, ele é essencial. Hoje em dia, a logística é tão importante quanto a venda, né? Então, não tem como. Então, a grande transformação, na minha visão, a grande tendência é a gente realmente trazer o shift left de verdade, fazer ele acontecer de verdade dentro das empresas, e eu acho que quando você vê todas as empresas trazendo um CDO, trazendo um cara de digital muito forte para poder acelerar as iniciativas, agrupando TI e negócio numa diretoria focada em experiência do usuário, do cliente, na minha visão, vai acontecer e as equipes vão ter que se ajustar para que elas possam realmente entregar o mais rápido possível a melhor experiência que os clientes estão esperando lá na ponta. E para isso tem que errar bastante. Então, se você erra de forma estruturada, de forma organizada, gerenciando os riscos de segurança, de qualidade, exposição da marca, você pode testar, você pode errar e não vai gerar nenhum tipo de ofensor, né? Fazer um deploy que gera problemas não é uma coisa grave, desde que você esteja com isso gerenciado, né? Como a gente falou, né? No modelo onde você tem estruturas replicadas, você faz um deploy num ambiente ali específico, não deu certo, você volta para outro, você pega simplesmente seu balancer e redireciona de novo, né? Então, seu volume de acessos, então. E isso, se você pensar o que essas fintechs mais aceleradas estão fazendo é isso, eles estão entregando experiência todos os dias, algumas vezes eles erram, rapidamente eles se recuperam, e por isso que eles conseguem então, envolver os usuários em torno deles, tá? O que eu acho que a tendência é que o shift left se torne um termo aí, hoje não é um termo usado em todas as empresas, startups usam muito forte o conceito, a forma de pensar, como tratar o negócio, a tecnologia, o negócio de uma forma única, né? E outras empresas acham que tecnologia é uma coisa, negócio é outra, né? E aí, na estratégia nunca se discute performance, nunca se discute como eu vou escalar, nunca se discute experiência, e essas empresas são mais lentas, né? As empresas que estão mais alinhadas ao shift left, elas conseguem ser muito mais ágeis em se relacionar com os clientes. Tá? Perfeito. Então, ótimo. Obrigado aí pela aula, Everton, sobre QA, essa cultura toda que nós temos hoje de DevOps, DevSecOps, né? Que eu sempre reforço a questão da cultura. Não é tecnologia, não é projeto, é cultura, né? É dia a dia, né? E queria deixar aqui um recado para todo mundo, então, para a gente concluir. Do ponto de vista de segurança, a tendência é cada vez a gente se importar com Secure by Design, ou seja, pensando não só em segurança contra a invasão, contra o comprometimento de dados, mas principalmente privacidade, né? Então, se fala muito em LGPD, então a gente tem que pensar na construção segura de aplicações para que elas tenham esse modelo já bem estruturado. Então, obrigado, Everton. Quem quiser depois colaborar com os temas, discutir com a gente outros tópicos aqui nesse podcast, a gente vai trazer outros profissionais
experientes como o Everton para discutir tópicos relevantes dentro de AppSec, que é o que a gente atua na Conviso. Nos procurem nas redes sociais, a gente tem um blog também, onde a gente costuma compartilhar conteúdo técnico, conteúdo sobre visão de futuro, de AppSec, o que a gente está vendo. Então, obrigado a todos, até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Wagner.